Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Em algumas traduções vão ser capítulo 13, versículo 13. Em outras traduções vai estar aí capítulo 13, versículo 14. Algumas Bíblias têm o versículo 14 e outras só vai até o 13. Mas por que isso? Porque na época não tinha divisão de capítulo e versículo. Então, a divisão definitiva de capítulo e versículo só veio no século XVI em diante, mais especificamente em 1555. Então, de acordo com a tradução, pode ter 13 versículos ou 14 versículos, mas não muda o conteúdo, que é o importante. Eu estou usando a tradução King James aqui. Todos os santos vos enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu cresci na Igreja Batista ouvindo isso. Eu nem sabia onde é que estava, mas eu sabia até memorizar esse negócio. No final do culto, o pastor sempre abençoava com isso. E era assim, uma bênção muito grave, né? Quando ele abençoava. Eu era criança, adolescente, mas aquilo já mexia comigo. Eu lembro dele orando, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, você lembra disso, Edinho? A comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus agora e para sempre. Isso aí ficou na minha mente. Eu não conseguia entender, na época, a dimensão do que está escrito aqui. E é o que nós vamos fazer agora pela manhã, bater um papo sobre esse assunto. Não vai ser uma pregação, né? Eu lembro das minhas conversas com meu pai. Já ainda solteiro, né? A gente de vez em quando tinha uns debates sadios sobre Bíblia, né? Sobre alguns pontos, né? E eu, mais o Espírito Santo, mas tinha o Espírito Santo, e ele não, e a gente tinha umas discussões de Bíblia em casa. E ele dizia assim, eu não esqueço, ele dizia assim: nós não estamos discutindo, nós estamos tendo uma palestra evangélica. Então, nós vamos ter uma palestra evangélica agora de manhã. Então, queridos, esse texto, nesse texto a gente ouve falar da graça do nosso Senhor Jesus Cristo e do amor de Deus. São duas coisas que estão muito claras para nós. Como viver sem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo? Como viver sem o amor de Deus? Mas Paulo, ele traz aqui 3 aspectos da bênção que ele acha que deve ser plena: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. E a gente fala pouco da comunhão com o Espírito Santo. E eu quero conversar um pouquinho hoje sobre a comunhão do Espírito Santo e a importância dessa comunhão do Espírito Santo na vida do discípulo. E para trabalhar esse assunto hoje, nós temos 3 perguntas. Primeira, importante para a gente entender: qual a importância do Espírito Santo na vida do discípulo? Como o Espírito Santo se comunica conosco? E a terceira pergunta: por que eu devo investir na comunhão com o Espírito Santo? Primeira pergunta: qual a importância do Espírito Santo na vida do discípulo? Segunda pergunta: como o Espírito Santo se comunica conosco? Terceira pergunta: por que eu devo investir na comunhão com o Espírito Santo? Para entender a importância do Espírito Santo na vida do discípulo, nós precisamos entender um pouquinho quem é o Espírito Santo, o que ele atua, a importância dele na vida do próprio Jesus. Então nós vamos lá para Gênesis 1, versículo 1 e 2. Gênesis 1, versículo 1 e 2. Oi. Por que eu devo investir na comunhão com o Espírito Santo? Tudo isso que a gente vai tratar, isso aqui poderia ser uma conversa muito longa, com vários aspectos para falar, mas a gente pegou aqui alguns principais que eu acho que seria interessante para a gente conversar hoje pela manhã. Então, alguém pode ler aí? No princípio, Deus criou os céus e a terra.
A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós podemos aplicar aqui ao Espírito Santo a mesma aplicação que a gente faz a Jesus. Ele existiu antes de todas as coisas. O Espírito Santo também existiu antes de todas as coisas. Ele estava lá com o Filho, ele estava lá com o Pai, quando a terra foi criada. Nós vamos ler um texto, viu? Fica aí, anota. Atos 5, versículo 3 e 4. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. A gente vai lendo um pouco mais rápido para poder não demorar tanto. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitistes que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasses com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudestes permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Não foi a homens que mentiste, mas contra Deus. Então aqui, Pedro está conversando com Ananias, falando que ele mentiu contra o Espírito Santo, que ele não mentiu contra homens, mas que ele mentiu contra Deus. Já vimos que o Espírito Santo é Deus, já no primeiro versículo que nós lemos de Gênesis, mas esse texto ele confirma, né? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. O Espírito Santo é Deus. Agora nós vamos para Lucas capítulo 1, a partir do versículo 30 ao 35. Lucas capítulo 1. Estamos falando aqui um pouco sobre o Espírito Santo para entender a importância dele na vida do discípulo. Lucas capítulo 1, versículo de 30 a 35. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, pois jamais tive relação sexual com homem algum? Então o anjo lhe esclareceu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por este motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Espírito Santo na vida de Jesus. Ele gerou Jesus no ventre de Maria. Que poder, que grandeza. Gerou. Ele participou do processo da encarnação de Jesus. Ele participou do processo do Emanuel, Deus conosco. Obrigado, Espírito Santo, porque nos ajudou a trazer Jesus. Agora nós vamos para o capítulo 3 de Lucas. Lucas capítulo 3, começando com o versículo 21 a 23. Ainda falando da importância do Espírito Santo na vida de Jesus. E ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus o foi. E no momento em que ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como uma pomba. E do céu surgiu uma voz: Tu és o meu filho amado, e em ti me agrado sobremaneira. É qual? 23. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou o seu ministério. Eu fiz questão de deixar o versículo 23 para essa informação aí para vocês gravarem. Alguns podem querer essa informação. Quando foi que Jesus começou o ministério dele? Jesus começou o ministério dele com 30 anos. Mas antes de começar o ministério, Jesus vai ser batizado nas águas. E logo ele é também batizado e cheio do Espírito Santo. Jesus é um modelo para nós. E depois você encontra Pedro dizendo: arrependei-vos. Foi a única coisa que Jesus não precisou, né? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Exatamente o que Jesus fez. Ele se batizou e logo depois ele recebe o Espírito Santo. Outro texto conhecido que talvez não precise nem abrir, que todos nós já conhecemos, que é Atos 10, 38, e a gente pode recitar ele sem precisar abrir a Bíblia, né? Vamos lá? Como Deus, o Espírito Santo, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Como é que Deus era com ele? Por intermédio da pessoa do Espírito Santo. Agora nós vamos para Atos capítulo 1, versículos de 4 a 8. Atos capítulo 1.
Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Continua? Continua. Então, os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que... Dá uma pulada. Eu fico no 5, Eu estava pula para o 8. no 8. 8, tá. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Muito bem. Os discípulos passam aí 3 anos e meio com Jesus, curando, operando maravilhas, experiências fortes, a alegria que eles vêm dando a notícia: Senhor, em teu nome até os demônios se submetem. Os discípulos testemunharam coisas miraculosas que o livro de João disse. Se tivesse que escrever todas, não haveria livro no mundo que coubesse as coisas que Jesus fez. Esses caras viveram coisas fortes, material suficiente para sair para pregar o evangelho. Mas Jesus, antes de sair, disse, aqui eu estou parafraseando: eu sei que vocês tiveram todas essas experiências, mas não saiam da cidade sem antes ser revestidos do Espírito Santo. Essa fala de Jesus é para a gente prestar atenção. Primeiro, o próprio Jesus não começou seu ministério sem ser cheio do Espírito Santo. Agora imagine, Jesus, ele nunca pecou, e nem na sua boca se achou engano. E na minha boca, que é uma boca pecadora, que é uma boca enganosa, como eu quero fazer alguma coisa para Deus sem a ajuda do Espírito Santo? Jesus é um modelo para nós. Precisamos desesperadamente da ajuda do Espírito Santo. Aliás, na vida da igreja nada acontece sem o Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 12, se eu não me engano, o versículo 1 e 2 por aí, diz assim: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. 12, 3. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então Jesus chega para os discípulos e dizem: sei que vocês tiveram essa experiência, mas agora vocês aguardem a nova fase que vai acontecer, a inauguração da igreja, as coisas que vão acontecer. Aguardem, não saiam. Em outras palavras, vocês não estão autorizados a fazer nada para mim enquanto não forem cheios do Espírito Santo. Agora nós vamos ler Atos capítulo 9, versículo 17. Aqui esse texto fala da visita de Ananias a Paulo. Paulo acabou de se converter, conversão impactante. Paulo se encontra com Jesus de maneira fora do comum. Aliás, Jesus que evangelizou Paulo, porque ninguém conseguiria. Paulo está indo, planejando uma grande perseguição, e Jesus se encontra com ele no caminho. Uma luz tão forte aparece que ele fica cego, ele cai no chão, e Jesus fala: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Dura para você recalcitar contra os aguilhões. O que é o aguilhão? É aquele negócio que o bicho está desobedecendo, vai botar o boi no caminho certo, botar o animal no caminho certo. Então tem animal que já acostumou, que já obedece de boa, né? Não resiste e já segue o caminho dele. Recalcitar contra os aguilhões, em outras palavras, um animal rebelde que fica insistindo num caminho que não deveria. Era mais ou menos isso que Paulo fazia com a vida dele. E Jesus disse para ele: duro para você essa sua resistência. E ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Mas Jesus podia ter fechado a fatura ali. Jesus podia ter dado toda a informação para Paulo. Mas um princípio que a gente encontra aqui é que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo, ele não age de forma unilateral. Tem uma missão para a igreja. Ensinar é missão da igreja. Entra na cidade e lá lhe será dito o que você deve fazer. E Paulo entra na cidade, está lá orando, cego, 3 dias. Eu quero perguntar: quem de nós teve uma experiência de conversão como aquela de Saulo? O impacto daquela conversão, 3 dias sem comer e sem beber, tal foi o tamanho do impacto e da glória que ele experimentou. A gente diria: o homem está pronto,
para sair viajando e pregando em tudo quanto é lugar. E o homem está pronto. E ele está lá orando. E Deus chama Ananias. Ananias não abriu a Bíblia num texto assim, botou o dedo em cima. E aí Deus leu um texto que ele interpretou que Deus estava mandando ele para a casa onde Paulo estava. Deus chama Ananias numa visão. Ainda é a linguagem do Espírito, não vou falar sobre isso. Ananias, eu tenho uma missão para você. Se fosse na linguagem do mineiro, eu tenho uma missão para você. Sabe quem é aquele Saulo? Ele está orando num lugar lá, tá cego, e numa visão eu já mostrei a ele que você ia entrar lá e impor as mãos sobre ele. Aí Ananias podia dizer, mas o senhor nem perguntou, já mostrou para ele que eu estou indo. Sim, eu quero que você vá lá, porque esse é um vaso escolhido para mim. Eu vou mostrar a ele o que é perseguir minha igreja. Eu vou mostrar a ele o que é sofrer por amor do meu nome. Vai lá porque eu escolhi ele. Paulo, é interessante essa situação aqui, como o Senhor é livre, quebra os paradigmas que para a cabeça da gente. Paulo é chamado no mesmo dia que converte. Chamado para o ministério no mesmo dia que converteu. E aí Ananias vai na casa de Paulo, e nesse texto que vocês vão ler agora, tem uma outra parte do recado que a gente não vê da conversa de Jesus com Ananias. Lê aí, por favor. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo. Olha, é um novo convertido. Aqui tem um princípio para nós. O que fazer com um novo convertido? Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer com um novo convertido? Impor as mãos sobre ele para que ele seja cheio do Espírito Santo. Se o novo convertido for cheio do Espírito Santo, tudo vai ser mais fácil. Na chegada do Espírito Santo já vem um combo falando de Jesus. Já vem um combo de revelação sobre Jesus. Já vem um combo de constrangimento de coisas que ele está fazendo na vida e que ele precisa mudar. A gente já ouviu histórias de gente que nunca ouviu falar sobre oferta, mas quando foi cheio do Espírito Santo já queria oferta. Vem cá, como é que é oferta? Como é que é o negócio? Porque eu estou inquieto, eu preciso ofertar. Não precisou de segurador falar. Amém. E aí Jesus diz aí a primeira coisa que ele está precisando. Ele encontrou comigo, foi joia, mas tem um negócio que ele precisa. Ele precisa voltar a enxergar. E precisa ser cheio do Espírito Santo. Se Jesus julga que logo no início é necessário ser cheio do Espírito Santo, por que a gente fala tão pouco do Espírito Santo? Por que a gente fala tão pouco do Espírito Santo para os discípulos novos? E Ananias impõe as mãos e ele é cheio do Espírito Santo. E aí você vai perceber, agora no capítulo 19 de Atos, que Paulo segue o mesmo padrão. Paulo aprendeu a lição, Paulo entendeu a importância disso. Atos 19, começando com o versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 7. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos e lhes indagou: Recebestes o Espírito Santo na época em que crestes? Ao que eles replicaram: De forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou: Ora, em que tipo de batismo fostes batizados então? Um minutinho. A pergunta de Paulo. Paulo está dizendo: eu não reconheço um batismo que você não tenha sido revestido. Um batismo que não possibilite você ser cheio. Um batismo que não possibilite o Espírito Santo vir sobre você. Que batismo é esse? Paulo está dizendo. Continue. E eles declararam: Do batismo de João. Então Paulo lhes explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. 12 homens. Peraí, tem um negócio aqui errado. Vamos consertar. Aqui é o checklist de Paulo quando encontrou os caras. A gente poderia usar o termo que a gente usa aqui: supervisão de junta. Supervisão de junta. Antes de perguntar, fez a revelação, leu o texto, você já foi cheio do Espírito Santo? Irmãos, a gente tem que entender que quando isso acontecer, tudo fica mais fácil.
Já vi uns discípulos que têm anos e anos aí caminhando. Desculpa o termo, mas uma iaca que não sai do lugar. Nem ele mesmo sabe o que está acontecendo com ele. E a gente está ali lutando para o cara memorizar. E o cara não memoriza direito. É uma dificuldade. É uma luta. Deixa ele ser cheio do Espírito Santo para ver. Tomar cuidado, ele passou à frente. Amém. Porque o Espírito Santo é a capacitação da graça para que a gente consiga viver a vida de Jesus. Não tem como viver a vida de Jesus sem a ajuda do Espírito Santo. Roberto, Pode falar. posso voltar rapidinho aí? Quando você estava lendo Atos 1:8, eu lembrei, no contexto do meu trabalho, né, que tem a questão das audiências, aí vai o autor, vão as testemunhas, tanto do autor quanto do réu e tal. E o Senhor me chamou a atenção para essa palavra que está lá no texto. Quando vocês forem batizados com o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. Meus amados, o autor é Jesus. Aquele que fala conosco sobre o autor é o Espírito Santo. Então eu só consigo ser testemunha se eu receber a habitação do Espírito e receber então a vida e os assuntos do autor. Eu não sou o autor, eu sou só uma testemunha. Então é isso que o Espírito Santo faz conosco. Por isso que por mais que a gente tivesse todo o ferramental, toda a história de ter visto Jesus, os seus passos, sem o Espírito Santo, a gente não conhece a pessoa do autor. Porque quando ele vier, disse Jesus, falará de mim e passará para vocês de tudo aquilo que eu der a ele. Tudo que o Pai tem, ele me deu. E agora eu dou ao Espírito Santo para que ele ministre sobre vocês. Amém. Amém. Não sei se eu estou usando a linguagem certa, né? Dos tecnológicos. O upgrade, o Espírito Santo vem assim, pá, você vem com o upgrade do céu. Você liga com a linha lá do céu e você começa a contemplar Jesus num tipo de visão que você não tinha antes. Você é constrangido pelo amor dele. O Espírito Santo faz você ser constrangido pelo amor de Jesus. O Espírito Santo traz em seu coração uma paixão tão grande por Jesus, que muitos de nós quer largar tudo para sair pregando o Evangelho. Papai, você tem um emprego bom, por que você está fazendo? E ele está dizendo, nem eu sei que tem uma força aqui dentro de mim, uma paixão pulsante, que está me deixando claro que esse troço não faz mais sentido. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Ele nos revelou pelo Espírito. Aleluia! Então Paulo segue um padrão. Ele vê o que Jesus fez com ele. A primeira coisa quando ele converteu foi ser cheio do Espírito. E agora quando ele encontra com esses casos, ele vai, esses caras já receberam? Não, vamos logo receber o Espírito Santo. Vamos ser cheios do Espírito Santo. Vai ajudar na caminhada. É impossível caminhar sem ele. Agora, Atos 8, de 5 a 16. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Assim que o povo ouviu a Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos, aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. É até o qual? Continua. Até o 8, né? Que você leu? Não, eu li até o 7. E por este motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Agora o 14, diante. Então os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, assim que desceram até eles, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porquanto o Espírito ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Em Samaria houve um avivamento. O negócio de uma conversão, gente convertendo. A gente poderia dizer, talvez, para nós aqui, está ótimo. Aí os apóstolos vêm visitar. Só a diretoria. Pedro e João. Eles olham. Tá maravilha aqui. Peraí, está faltando um negócio. Já foram cheios do Espírito Santo? Não. Então vamos orar para esse povo ser cheio do Espírito Santo. E a coisa é tão impactante que o Simão, que estava olhando as coisas que aconteciam quando eles impunham as mãos, Simão disse:
Quando é que você quer para você me dar esse negócio aí, para quando eu impor as mãos, as pessoas receberem o Espírito Santo? Eu fico pensando que Simão recebe uma bronca por causa disso. Mas eu fico pensando que Simão teve a fome certa, mas pegou o caminho errado. Porque eu vou dizer, aquilo era fome. E às vezes nós não temos essa fome de querer as coisas do Espírito. Ele diz, como é que esse negócio eu quero? A gente precisa se encantar com as coisas de Deus e não com as coisas dessa terra que são passageiras. E então os apóstolos vêm e fazem a correção, e eles são cheios do Espírito Santo. Esse primeiro ponto, por que o Espírito Santo é importante na vida do discípulo? Porque é ele que pega a gente pela mão e nos conduz até o destino final. Toda vez que diz, vai falar sobre o Espírito Santo, todo mundo espera que vai falar sobre os dons espirituais. E é um assunto fantástico. Nós ainda vamos entrar nele. Mas eu quero mostrar a vocês que o Espírito Santo é muito mais do que dons espirituais. Os dons espirituais é só um detalhe do ministério do Espírito Santo. Se você tiver um relacionamento, uma comunhão profunda com o Espírito Santo, vai ser mais fácil fluir nos dons espirituais. Nós precisamos dele para ser santos. Andai em espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Talvez você que está aqui hoje está numa luta, não consegue vencer aquela área. É uma área difícil, cai toda hora, cai sempre. Eu não consigo, o fardo é pesado, mas tem uma promessa: o pecado não terá domínio sobre vós. Mas como é que eu tenho acesso a essa promessa? Relacione com o Espírito Santo. Conheçam. E quanto mais você for sensível à sua presença, mais você vai querer se afastar do pecado. Afastar-se do pecado não será um fardo. Afastar-se do pecado vai ser um anelo, um desejo, porque você está apaixonado por Jesus. Então, entenderam a importância do discípulo, do Espírito Santo na vida de Jesus e na vida dos discípulos. Os apóstolos reconheciam essa importância, Paulo reconhecia essa importância, e nós precisamos reconhecer essa importância. Nós, discipuladores, precisamos ser cheios do Espírito Santo para poder ensinar os nossos discípulos a serem cheios do Espírito Santo. Se o seu discípulo não vê em você uma pessoa cheia do Espírito Santo, por que ele vai querer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo não é simplesmente alguém que pula, que sacode, como eu. Você sabe que eu pulo, tocou a música, a perna está balançando sozinha, sem eu de carro, nem mandei ainda. Não é isso, ser cheio do Espírito Santo. Principalmente é o desejo de ser santo. Quem anda perto de você percebe os rumos que você toma. A esposa percebe mudança no marido cheio do Espírito Santo. O marido percebe uma mudança numa esposa cheia do Espírito Santo. Os filhos percebem os pais que são cheios do Espírito Santo. É uma presença. Eu gosto de usar a palavra, uma glória, Shekinah. Fala da presença de Deus, não da glória de ser alguma coisa, mas a presença e a glória de Deus precisa entrar nos nossos lares. Os nossos filhos precisam experimentar essa glória Shekinah na nossa casa. Eles precisam se encantar, não com as reuniões, não com o encontro kids, não com o encontro solteiro, não com os retiros de Acuíba. Ele precisa se encantar com a glória que mora na casa dele todo dia. E ele vê essa glória todo dia na casa dele, na vida do pai e na vida da mãe. Amém. Precisamos do Espírito Santo. Agora, outra parte. Como o Espírito Santo se comunica conosco? Um dos erros que a gente comete sobre isso é querer patronizar a voz do Espírito Santo para todos. Então, fulano conta a experiência dele, eu conto a minha experiência, outro conta, e a gente quer trazer aquela experiência para nós. Existe uma forma particular do Espírito Santo falar com cada um de nós. Nós precisamos descobrir qual a forma que o Espírito Santo está querendo falar conosco. Então nós vamos ver, o primeiro texto que eu quero ler com vocês é Jó 33, do versículo 14 ao 18.
Jó 33, versículo do 14 ao 18. Entretanto, a verdade é que Deus fala, ora de uma maneira, ora de outra. Deus fala sim, em sonho ou em visão durante as noites, quando o sono profundo cai sobre todos nós e adormecemos em nossas camas. Ele pode falar aos ouvidos dos homens e aterrorizá-los com advertências, a fim de prevenir o ser humano de suas más ações e livrá-lo da soberba e da arrogância, para poupar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Aleluia! A verdade é que Deus fala de uma maneira ou de outra. Vai haver irmãos, queridos, amados, convertidos, salvos, que podem passar por essa terra, salvação garantida, vai entrar no céu, mas não vão desfrutar nesse período de um relacionamento profundo com Deus. Por quê? Primeiro, porque não se ensinou a eles sobre isso. Ou porque nunca se interessou, porque acha que está bom. Não tem essa ação toda, precisa isso, para que isso? Aqui está bom, está salvo. Mas tem uns que vão poder experimentar algumas coisas do céu, ainda aqui na terra. Eles vão experimentar aquele lugar de delícias perpétuas e de alegrias inexplicáveis, porque Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Nós não podemos, aliás, podemos se quiser, mas não deveríamos ser pobres espirituais. Aquele que vai para a reunião, volta, vai e volta só. Deus quer compartilhar o seu coração conosco. Deus quer compartilhar a glória da sua presença conosco. Isso ameniza a passagem dessa terra. Isso nos ajuda a fazer escolha. O peso de glória deve ser maior do que o peso que as coisas do mundo têm sobre nós, e nos ajudará na hora de fazer a escolha. Então, primeira forma que Deus fala conosco, 2 Timóteo 3, versículo 16, todo mundo conhece. A primeira e principal forma de Deus falar conosco: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Agora, Romanos 15, versículo 4. Porquanto tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Então, primeira forma que Deus nos fala, e a mais segura, é as Escrituras. As Escrituras são o filtro. Todas as demais formas de comunicação de Deus devem estar alinhadas com aquilo que as Escrituras dizem. Não podemos trabalhar fora do escopo das Escrituras. Deus fala através das Escrituras. A Bíblia é um livro vivo. A Bíblia não é um livro só que nos traz as instruções do que devemos e não devemos fazer, mas muitas vezes você vai ter a experiência de um texto pular para você. Muitas vezes você vai estar esperando uma resposta de Deus e de repente um texto no meio do trabalho, no carro, na rua, aquele texto vem claro na sua cabeça e fica o dia todo na sua cabeça, e aquele texto se encaixa certinho com a necessidade e com a pergunta que você estava fazendo a Deus. Quantos já passaram por isso? Fantástico, né? O texto salta. A gente chama isso de palavra rema. Deus fala conosco também através das Escrituras, não só instruindo o que deve fazer, mas personalizando um texto daquele para uma realidade que você está passando. Só não pode fazer como o outro lá, né? Que fecha o olho, bota o dedo e tal, e aí acabou com o texto que Judas se enfocou. Mas que Deus fala através da sua palavra. Todos os demais que nós vamos ler agora têm que estar alinhados com o que as Escrituras dizem. Só que eu já falei isso aqui uma vez, vou repetir. Por exemplo, a Bíblia diz assim: ide, né? Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma ordem para toda a igreja.
e fazer discípulo de todas as nações. Qual é o nosso campo missionário? Começa com a nossa casa e vai até a nação mais longínqua da terra. Mas a Bíblia não diz quando. A Bíblia não diz o nome da nação que você deve ir. A Bíblia não diz quando é que você deve abandonar o que você está fazendo para fazer isso. Então existem detalhes que você não vai encontrar nas Escrituras. As variantes que você não vai encontrar explicação nas Escrituras. Devo casar? Não devo casar? Viajo? Não viajo. Tem inclusive um texto de Tiago que diz assim: em vez de dizer vou viajar, você deve dizer assim: se Deus quiser, iremos amanhã para tal lugar e faremos isso ou aquilo, se Deus quiser. Mas como eu vou saber se Deus quer? Eu lembro que minha mãe sempre dizia isso para mim: meu filho, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Se Deus não quiser, as portas vão fechar. Mas com o tempo eu descobri que pode ser o contrário. Está tudo dando certo, Deus dizendo: não estou nesse negócio não. E às vezes está tudo dando errado e Deus está dizendo: avance que eu estou com você. Não se intimide com o que você está vendo, não. Isso é tudo passageiro. Avança que eu estou com você. É igual o povo parado na beira do Mar Vermelho, desesperado, conversando com Deus. E aí, agora, tal. E aí Deus olha para Moisés e diz assim, aqui na tradução, segundo Tertuliano, no encontro geral do dia 7. E qual é a sua, Moisés? O que você está esperando aí? Por que você não marcha? Diz o povo para marchar. Mas, não, rapaz, bota o povo para marchar. De vez em quando nós estamos diante do Mar Vermelho. E Deus está dizendo: marcha. Eu vou citar com um exemplo claro aqui, que eu acompanhei. Timóteo, uns 10 anos, né, Timóteo? Tentando filho, né? Foi isso mesmo? Na frente do Mar Vermelho, da impossibilidade. Mas nunca desistiu. Continua insistindo. Eu quero dizer a você que está aqui: o que pode me impedir, o que Deus pode fazer de milagre na sua vida é quando a sua fé encerra. Ela não pode encerrar. Continue crendo. Continue crendo. Mas aí você precisa de quê? Eu preciso saber se Deus está nesse negócio ou não. Porque quando eu descobrir que Deus está no processo, vai ser mais fácil acreditar e continuar insistindo. É exatamente esse detalhe de saber se Deus está ou não que entra a importância da comunhão com o Espírito Santo. Então, e as variantes, como é que fica? O Senhor nos deu os recursos para as variantes. Nós vamos ver os recursos que estão nas Escrituras. E aí, como é muita coisa, eu vou colocar um texto do Velho Testamento e um texto do Novo Testamento. O primeiro texto que nós vamos ver aqui do Velho Testamento, número 12, versículo 6. Números 12 e versículo 6. Eu entendi que era número 12. Número 12 de que livro? Que é também, né? Número 12. E versículo 6. Então disse Yahvé: ouvi, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões, e falo com eles em sonhos. Agora, Atos capítulo 11, versículo 28. Atos 11, 28. Um deles, chamado Ágabon, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome assolaria a todo o mundo romano, o que de fato veio a ocorrer nos dias do reinado de Cláudio. Ok. Reinado de Cláudio, tá vendo? O que é que eu quero falar? A palavra profética, eu poderia dizer assim, é uma forma milenar que Deus sempre usou para falar com o seu povo. Eu não sei porque ele não fala direto, mas ele, não sei porque ele chama um para falar, mas é assim que ele trabalha. A profecia, no Velho e no Novo Testamento, sempre foi uma forma de Deus falar. E na Nova Aliança, se você abrir o Novo Testamento, você vai ver como Deus usou a palavra profética. Eu lembro do texto que fala de Timóteo, e Paulo fala com ele, né? Timóteo, aviva o dom que você recebeu quando o presbitério impôs as mãos sobre você, e também você recebeu uma palavra profética. E diz: acerca dessa palavra profética, combate o bom combate. Ele recebeu a palavra profética. Deus continua falando.
Deus continua falando. Mas a palavra profética que você encontra no Novo Testamento, você encontra ela na seguinte aplicação: ela confirmando o que Deus fala com você primeiro. Está lá em, que está fora do script aí, Atos 13, 1 e 2, nós encontramos aí uma forma que o Espírito Santo fala. Atos 13, 1 e 2. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, governador, e Saulo. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão a qual os tenho chamado. Então, interessante, aquele grupo não tinha pastor, era mestre e profetas. E no meio de uma reunião lá de jejum e oração, Deus usa um profeta daquele para dizer: separa Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Você vai ler no Novo Testamento e você vai ver Deus usando o dom de profecia, ou o ministério profético. O texto que você citou de Timóteo, 1 Timóteo 4, 14. Leia aí para nós. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Muito bem. A profecia, e você encontra Paulo no capítulo 12, são 3 capítulos falando sobre dons. Paulo diz assim, incentiva e anima: busquem com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque aquele que profetiza edifica a igreja. O que profetiza fala para edificação, consolação e exaltação. Nesse mitir aí dos 3, pode acontecer previsão? Pode. Como aconteceu com Ágabo. Interessante que os irmãos daquela localidade recebem informação privilegiada sobre a fome. Eles tiram uma oferta interessante. Eles tiram uma oferta e mandam para Jerusalém antes da fome chegar. A gente não poderia ter as informações privilegiadas se a gente orasse mais, se a gente jejuasse mais. Eles levaram a sério. A outra coisa é que a profecia, ela é uma prerrogativa do derramamento do Espírito Santo. Está aí em Atos 2, 15 a 18. Sempre você vai encontrar, quando envolve o Espírito de Deus, alguma coisa profética acontece. Estes homens não estão embriagados como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disto, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. É uma prerrogativa do derramamento do Espírito Santo. E o texto diz assim: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Filipe tinha uma filha, tinham 4 filhas que profetizavam. Aí eu lembro de um pastor contando, né, a experiência, eles conversando, e um animado disse assim: ô pastor, eu fico empolgado quando eu leio a história de Filipe. Filipe era um cara que pregava o evangelho, que as pessoas, e a igreja multiplicava, e ele operava milagres e tal. E o pastor virou para ele: eu me encanto com outra coisa da vida de Filipe. Ele disse: é o quê? Ele tinha 4 filhos que profetizavam. Imagine o clima espiritual da casa de Filipe. A unção que permeava aquela casa, que as 4 filhas eram usadas pelo Espírito Santo. A outra coisa que você encontra nesse texto, a gente nem precisa ir muito longe, é que sonhos e visões fazem parte da linguagem do Espírito. O ministério de Paulo, no ministério de Paulo, decisões importantes, sérias, foram tomadas com base numa visão, numa revelação, num sonho. Vamos ler aí Atos 16, conversando com o versículo 6. Você sabe o que acontece? Eu fiz uma cirurgia de vesícula, eu não tenho vesícula. Então quem não tem vesícula não consegue produzir, não consegue processar determinados tipos de vitamina. Ou seja, meu corpo não é normal como o dos outros. Tem gente que não tem um baço, tem gente que não tem um rim, só funciona com um rim. Não é a mesma coisa de quem funciona com 12 rins.
Tem gente que cortou a mão, não vai produzir do mesmo jeito de quem tem as duas mãos. Júnior, o que é que isso tem a ver com o que a gente está tratando? No corpo de Cristo. O corpo de Cristo foi projetado para funcionar com os frutos do Espírito, todos eles fluindo. O corpo de Cristo foi projetado para funcionar com os 5 ministérios funcionando, fluindo bem. O corpo de Cristo foi projetado para funcionar com a manifestação dos dons espirituais, os 21 que está ali na lista. Mas você sabe o que a gente faz? A gente faz cirurgias. Profecia não, aí corta. Línguas não, aí corta. A gente tem um monte de pastor, profeta não. Porque profeta pode ter falso profeta. Eu vou parar de fazer pastor, porque também tem falso pastor. E a gente vai cortando as coisas e quer que o corpo alcance a sua plena edificação. Não vai. Porque o dono do corpo, o cabeça, tem um projeto. E no projeto dele, o corpo tem que funcionar pleno de todos os recursos que ele derramou para a sua igreja. E nós vamos fazendo cirurgias. E os vácuos vão aparecendo e a gente fica sem entender o que é que está faltando, Deus. A cirurgia que você fez, você tirou a vesícula. Não vai conseguir produzir as vitaminas que precisa. A gente quer criar um modo novo nosso de funcionamento. O propósito eterno de Deus, as juntas e ligamentos, não estou falando disso. Isso é projeto de Deus. Não estou falando disso. Mas eu estou falando que essa verdade de propósito eterno de Deus, de juntas e ligamentos, para funcionar bem, o corpo tem que estar pleno sem ser decepado. Pois não? Na questão da profecia, nada ali em Amós 3:7. Amós 3:7. Amós está bem sem moral, né? Com certeza, Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus servos escolhidos, os profetas. Amém. Deus fala também de voz audível. A gente encontra isso ali na história de Samuel, que todo mundo, a maioria aqui conhece. Samuel, menino criado por Eli. De madrugada Deus fala com ele e ele confunde a voz de Deus com a voz de Eli. O que é que isso mostra? Mostra a simplicidade do processo. Fale, Cláudio, por favor. Ah, sim, desculpa. Valeu, meu servo. Desculpa, meu servo. Atos 16, do 6, lê aí, do 6 ao 10. Obrigado, Cláudio. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente, após ter recebido a visão, preparamos-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho aos macedônios. Que coisa contraditória. Não tem a ordem, né, para pregar o Evangelho a toda criatura. Ele quer entrar na cidade e o Espírito diz: não, aqui não vai entrar aqui agora não. Mas ele quer entrar, então a volta incide. O Espírito impede ele de entrar. Então, e agora o que é que nós vamos fazer? Não pode entrar nas cidades. Ele tem uma visão à noite. Um homem diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Com base nisso, eles decidiram uma viagem missionária. A coisa era tão forte que eles tomavam decisões importantes com base na direção que o Espírito Santo dava. Ele estava sensível à voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo. Deus fala de maneira audível? Fala. Mas a maneira audível, diante da nova aliança, é uma forma, vamos colocar assim, especial, aleatória, porque ele já mora dentro de você. O normal vai ser ele falar dentro. Jesus falou: eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então, importante desenvolver e a sensibilidade para ouvir essa voz dentro. E a última, eu falei sobre que Deus fala através da sua palavra, através de profecias, sonhos, visões. O último ponto: testemunho interior. Leia, fala, Cláudio. Sim. Não li o texto não.
O texto é Samuel, 1 Samuel 3, e versículo 4 até o 9. Pode ler isso? Então Yahvé, o Senhor, chamou o menino, Samuel, Samuel, ao que ele respondeu, eis-me aqui. Prontamente correu até onde ele repousava e perguntou-lhe, aqui estou, Senhor, me chamaste? Mas ele replicou-lhe, eu não te chamei, volta e deita-te. E Samuel foi e se deitou. O Senhor o chamou novamente, Samuel, Samuel. Então ele se levantou e foi até Eli e disse, tu me chamaste, aqui estou. Mas ele tornou a responder, eu não te chamei, filho meu, volta e deita-te. Segue? Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, ele se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois me chamaste. E neste momento ele compreendeu que Yahvé estava chamando o menino. Ok. Esse texto ajuda no que a gente estava falando aqui agora. Está acontecendo umas coisas comigo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Então vamos conferir o que está acontecendo. A questão que acontece talvez com alguns irmãos é que eles ficam com medo de conferir um sonho, com medo de conferir uma visão, e o medo de serem taxados de místicos. E isso muitas vezes atrapalha os irmãos de pedir ajuda. Está aqui Samuel ouvindo um chamado e achando que era ali. Você vê como a voz de Deus é tão simples. Eu quero falar sobre um último ponto aqui. Está em Romanos 8, versículo 14 e 16, que eu acho que é uma das formas mais simples que Deus usa para falar, e talvez a mais, o que é que eu diria? Talvez a forma que Ele mais usa para falar. E talvez seja a forma que Deus já vem falando com você só não percebeu. Romanos 8, 14 e 16. Porquanto, quero adiantar isso aqui bem sério. Vamos lá. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andares, uma vez mais, atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Tá bom, até aí. Agora, Colossenses 3,15. Vou fechar esse ponto. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Tem uma tradução, né? Tem uma tradução que diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Então eu estava falando que o testemunho interior seja a forma mais comum que Deus usa para falar com todos nós. E eu já tratei desse assunto aqui, eu vou repetir, eu acho que vale a pena repetir. Eu ouvi essa explicação, foi uma das melhores que eu ouvi, que me deu muita clareza de um novo rumo, e eu ouvi a voz de Deus. Por exemplo, quantos aqui têm a certeza da salvação? Se morrer hoje, pronto, ótimo, eu gostei. Vou fazer as perguntas que o cara fez. Como é que você sabe que você está salvo? Uma voz do céu veio estridente e disse, Ademir, meu servo, eu garanti a sua salvação. Tem? Alguma coisa você tem uma experiência? A outra coisa engraçada que eu achei engraçado, ele disse assim, o anjo lhe trouxe uma chave do protocolo do livro do céu, dizendo, o seu nome, o número da sua entrada lá? Não. Como é que você sabe que você está salvo? De onde você tira essa certeza? É de um testemunho interior que o Espírito coloca no seu coração. Quando sente esse testemunho interior? Esse testemunho interior já é o Espírito Santo falando com você, convencendo, dando essa certeza, dando a segurança que você é propriedade exclusiva de Deus. Ele é o penhor, Ele é a garantia de que se morrer tu vai estar com o Senhor, ou se Ele vier, você vai se encontrar com Ele. É a presença do Espírito Santo e é a voz dele que lhe dá essa certeza. É a forma mais simples, eu acho que é a forma mais comum de Deus falar, e muitos de nós experimentamos isso. Agora, se para certificar e dar certeza num assunto tão relevante como a certeza da salvação, Deus usa uma maneira tão simples de falar, por que Ele não falaria coisas
mais simples do que a certeza de salvação, pela mesma maneira. A partir dessa ideia, eu comecei a entender que Deus é simples para falar. E eu comecei a prestar atenção no testemunho interior. Porque até então, eu imaginava uma voz de fora. E eu comecei a entender que a voz é de dentro. E aí eu comecei a perceber algumas coisas. Eu acho que alguns de vocês já passaram por isso. Quantos aqui já se pegaram de surpresa discutindo com você mesmo? Vá? Vou lhe dar uma dica. Na hora da oferta, na hora de ofertar, e aí você está planejando ofertar, e aí aquela voz interior diz um valor, e você se pega argumentando, não, porque também eu nem vou pedir para levantar a mão quem fez isso, porque eu me pego. Quando eu me pego discutindo com um negócio desse, eu faço a seguinte equação que tem me ajudado e vai ajudar vocês. A primeira pergunta que eu falo: o diabo quer que eu faça isso? Não. Eu não quero, eu mesmo não quero fazer. Quem é que está querendo que eu faça? De madrugada, você está dormindo, sono profundo. E você abre o olho. E aquela vozinha interior diz: por que não vai passar lá? Quantos levantaram? Quantos já tiveram experiência? Eu fico emocionado porque aquela vozinha gentil, convincente. É bem assim: vamos lá passar lá. Aí eu me pego discutindo, não, com sono, mas aí eu viro para um lado, viro para o outro e tal, mas como é que resiste? Aí eu vou escorregando na cama, escorregando, aí sai, corro pro banheiro, lavo o rosto, aí para a sala, e às vezes lá na sala é um momento tão glorioso que eu disse, era bem melhor do que o sono que eu estava experimentando. Só um minutinho, senão eu vou perder o fio da meada. E aí, esses dias eu fui no shopping e encontrei lá um irmão querido, estava passando tipo, um problema e tal. Aí eu vi ele trabalha no shopping, eu vi, a gente conversou, ele abriu o coração, orei com ele, e virei as costas e estou indo embora. Aquela vozinha disse: esse dinheiro que está na sua carteira? Aí eu me vi discutindo de novo, porque eu tinha planos para aquele dinheiro. Ele disse: dá para ele. Eu já não discuto mais, porque eu já sei que não é ele, que é Deus, que eu com o avarento sou eu. Esses são só alguns exemplos. Falou diferente com a mulher, falou de um jeito lá. Aí você está aí, vai para o trabalho, vai para casa, e aquela vozinha diz: você não devia ter falado assim. Quando voltar, certo. Aleluia. Quando ela diz: não quero, você está do lado dela. E quando ela dá uns gritos, aí dá uns gritos, o cara vai para o trabalho e tal, aí está lá lavando os pratos, fazendo alguma coisa, aquela vozinha que você não fez certo. Isso é testemunho interior. Não vai te consertar. Muitos casamentos podem ser decididos e resolvidos se simplesmente o marido e a mulher derem atenção à voz interior. Aleluia. Ao testemunho interior. E eu sei que Deus tem falado com vocês. E com esse detalhe que eu estou falando agora, eu sei que muita gente está dizendo: ah, como Deus tem falado comigo, e é eu que não tenho prestado atenção. Agora você tem que tomar cuidado com uma coisa. O texto lá de Hebreus diz assim: se hoje ouvir sua voz, não endureçais o vosso coração. O que significa isso? Que eu posso endurecer o processo e resistir ao processo. Quando eu comecei a entender essa vozinha interior, foi uma fase que eu passei com uma lista de pedidos de perdão. Pede perdão a um, pede perdão a outro, pede perdão a outro, porque o Espírito Santo dizia ali, ó: vai consertar o negócio que você fez, coisa velha de anos atrás. Eu tinha que sair pedindo perdão. Você está vendo qual é a vantagem da comunhão com o Espírito Santo? Até então, eu levava tudo de boa, como se nada tivesse acontecendo. Mas quando você começa a ver a voz dele, você começa a perceber quanta coisa você precisa consertar. E Deus está falando com você aqui hoje. Amém. E Deus está te lembrando de coisas que você não prestou atenção. O ruim é quando você vai resistindo à voz
E vai chegar uma hora que a voz não fala mais, porque você não está dando atenção. É importante que você preserve esse diálogo. É importante que você dê retorno ao que você está ouvindo. É importante que você dê passos práticos em cima daquilo que o Espírito Santo está falando com você. Principalmente a sua vida pessoal. Principalmente os consertos que precisam ser feitos. Ouça a voz do Espírito Santo. Há esperança para você nessa manhã. Assim diz o Senhor: há esperança, porque eu sou o Deus que faço.